Amém. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém. Que Deus possa nos abençoar mais um dia. Eu quero desejar a todos, uma feliz Páscoa, sabendo que nós, como cristãos, sabemos qual é o verdadeiro significado da Páscoa. O verdadeiro significado não é um coelhinho, não é um ovo de Páscoa, mas é a ressurreição de Jesus, aquele que morreu no nosso lugar e aquele que ressuscitou e que está vivo e que um dia vai nos levar para morar com ele lá no céu. Então você, meu irmão, minha irmã, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa estar te abençoando aí na sua casa, onde quer que você esteja, que Deus possa falar com você. E eu sei que Deus, Ele vai falar conosco nessa noite. Nós vamos falar sobre um assunto muito bacana, muito interessante, e vamos estar juntos nesse momento também. Nós vamos orar, vamos nos colocar diante da presença de Deus, pedindo a Deus que nos abençoe, pedindo a Deus que Ele fale conosco e que Ele possa, através da minha vida, que Ele possa estar nos abençoando nessa noite. Eu creio que o Senhor, Ele está conosco nesse momento, nesse lugar, porque a palavra de Deus fala que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então eu gostaria nessa noite, de que nós pudéssemos orar, e logo depois nós vamos meditar na palavra do Senhor, e depois vamos estar orando também, para as famílias, para os irmãos, para que Deus possa abençoar nossas vidas. Amém? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por mais um momento que o Senhor nos proporciona. Queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estar mais uma vez na Tua presença e de podermos, ó Pai, falar a respeito das coisas do Senhor. Quero te agradecer pela vida de cada irmão, cada irmã que estão conosco, Senhor, nesse culto online. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, que o Teu Espírito Santo possa visitar cada um, que o Senhor possa tocar no coração de cada um e que nós possamos, Pai, estar diante da Tua presença, fazendo a Tua vontade e que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa vida e a nossa casa. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha me usar nessa noite e que através da Tua palavra, que é fiel e verdadeira, nós possamos ser abençoados, ser fortalecidos. Nós te agradecemos, ó Pai, porque somos privilegiados. Te louvamos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós oramos nessa noite, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Então nós vamos, nessa noite, onde nós estamos comemorando a Páscoa, onde nós estamos, as famílias estão comemorando a Páscoa, e eu gostaria de falar sobre exatamente a importância da ressurreição de Jesus. Qual é a importância da ressurreição de Jesus? Qual é a importância de Jesus ter ressuscitado? E nós vamos falar nessa noite sobre esse assunto, já falando exatamente no domingo de Páscoa. É um assunto que nós precisamos entender, a importância da ressurreição de Jesus. Eu gostaria que nós pudéssemos ler no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, e eu gostaria de ler do versículo 10 até o versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10 ao versículo 20, que diz assim: Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizeis alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E assim somos mais considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, no qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam,
também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormem em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então nós vemos aqui, né, um texto bastante interessante a respeito de Paulo, né, falando aos coríntios. Como todos nós sabemos, Paulo foi aquele que fundou a igreja lá dos coríntios. Quando nós vemos a história, né, do ministério de Paulo, nós vemos que Paulo ele iniciou a igreja de Coríntios e, como ele iniciou essa igreja, todo o evangelho que eles receberam foi um evangelho genuíno, um evangelho puro, um evangelho onde as pessoas elas realmente receberam de Paulo, né, um evangelho que é o evangelho do Senhor Jesus. E quando nós lemos aqui no capítulo 15, nós vamos observar que algumas pessoas lá dos coríntios, eles estavam negando a ressurreição física. E quando nós vemos isso, né, provavelmente eles eram oponentes de Paulo, né, eles eram pessoas que iam contra o evangelho que Paulo pregava e eles muitas vezes estavam negando essa realidade que é a ressurreição. Ou, de repente, eles estavam pensando numa ressurreição só espiritual e não física. E aí quando nós vemos, né, Paulo conversando, Paulo falando com eles, nós vemos que Paulo ele explica para eles, e ele não apenas explica, mas Paulo comprova para eles que existe sim, ou existiu naquele momento, a ressurreição física, e que Jesus havia sido ressuscitado. Paulo fala aos coríntios que eles, né, deveriam crer na ressurreição, porque a ressurreição de Cristo era uma realidade. E quando nós vemos a palavra de Deus nos mostrando, né, Paulo falando aos coríntios, nós vamos observar que Paulo ele mostra qual é a importância da ressurreição de Jesus. Por que foi importante a ressurreição de Jesus? E esse momento em que Paulo comprova para eles, né, é interessante para nós também estarmos atentos a isso, porque a ressurreição de Jesus não foi importante só para os coríntios, mas a ressurreição de Jesus ela é importante para todos nós. A ressurreição de Jesus ela nos faz entender qual é o propósito principal de Deus. Veja bem uma coisa, se Jesus tivesse morrido, mas não tivesse ressuscitado, a obra de salvação ela estaria incompleta. Se Jesus tivesse apenas morrido, mas não houvesse havido ressurreição e posteriormente ele tivesse sido levado para os céus, a obra estaria incompleta. Então a ressurreição de Jesus foi a parte, né, uma das partes do processo do trabalho, né, da missão que Jesus tinha para poder salvar a humanidade. Então nessa noite nós vamos ver qual é a importância da ressurreição. Por que foi importante Jesus ressuscitar? E quando nós lemos aqui, né, no versículo 13, Paulo diz assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizeis alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Ou seja, se eles estavam falando, né, que não havia ressurreição de mortos, né, se alguns estavam pregando sobre isso, né, Paulo diz, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Ou seja, alguns pregavam que não havia ressurreição dos mortos, e se isso fosse verdade, Cristo também não teria ressuscitado.
Então Paulo, né, vai diretamente neles e diz, olha, vocês precisam pensar. Por quê? Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, né, se não houvesse ressurreição, Jesus também não teria sido ressuscitado. E aí ele diz no versículo 14, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também a nossa fé. Olha só que coisa interessante, irmãos. Se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa pregação. Por que nós estaríamos pregando uma coisa que nós não tínhamos prova do que tinha acontecido? Como que nós estaríamos pregando que Jesus ressuscitou, né, se realmente não tivesse acontecido? Porque a palavra de Deus, ela diz que Jesus ressuscitou, e nós cremos na palavra de Deus quando ela fala que Jesus ressuscitou. Então, a nossa pregação, ela não é vã, ela não é vazia, porque a palavra de Deus, que é o livro que nós cremos, ele fala e mostra que Jesus ressuscitou. Mas se não houvesse havido a ressurreição de Jesus, vã seria a nossa pregação. Como que nós iríamos pregar algo que era mentira? Como que nós iríamos pregar algo que nós não tínhamos certeza? E mais, aqui diz que vã seria a nossa pregação e a nossa fé. Nós temos fé que Jesus ressuscitou, porque nós cremos na palavra de Deus. E quando a palavra de Deus diz para nós que Jesus ressuscitou, nós cremos, nós temos fé que isso aconteceu. E nós pregamos pela fé que nós temos. Ou seja, Paulo diz a eles, olha, meus queridos, se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa pregação e vã seria a nossa fé. Paulo estava naquele momento dizendo para eles o seguinte, vocês estão errados, porque se vocês estivessem certos, a nossa fé e a nossa pregação, ela não poderia acontecer. E aí ele diz, no versículo 15 assim, e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos, que se a Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, a nossa pregação seria vã, e nós seríamos falsas testemunhas de Deus. E por que Paulo fala isso? É porque antes, lá no início do capítulo 15, Paulo ele tem uma lista de algumas pessoas que viram Jesus ressuscitado. Ele lista, né, algumas pessoas que viram Jesus ressuscitados. Ele fala de Cefas, ele fala dos 12, ele fala dos 500. Ou seja, várias pessoas foram testemunhas de que Jesus havia ressuscitado. Várias pessoas viram Jesus após ele ter sido ressuscitado. E essas testemunhas, né, várias testemunhas, elas comprovam, ou comprovaram na época, a veracidade, né, que era verdadeiro a ressurreição de Jesus. Então, por que é importante? Porque nós somos testemunhas do Senhor. E como testemunhas do Senhor, nós cremos na ressurreição de Jesus. Como testemunhas do Senhor, nós cremos que Ele ressuscitou, que Ele está vivo. Mas como diz Paulo aqui, se a ressurreição fosse uma mentira, nós seríamos falsos testemunhos. Nós seríamos pessoas que iríamos testemunhar de algo que não era verdadeiro. Nós vemos que quando uma pessoa chega num júri, ela é convidada a jurar, né, que vai falar somente a verdade. E quando ela dá um falso testemunho, isso chama perjúrio. E isso dá uma pena, né, para a pessoa. Se for comprovado o perjúrio, ela vai ser apenada pela lei. Então, testemunhar alguma coisa na lei dos homens é algo muito sério. Imagina só testemunhar a respeito daquilo que a Bíblia diz para nós. Então Jesus
que ele fez? Ele ressuscitou, e Paulo fala, olha, se Jesus não tivesse ressuscitado, nós seríamos falsas testemunhas, ou nós teríamos cometido perjúrio, não contra os homens, mas contra Deus. E nós não podemos mentir, porque a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira, e ela diz que Jesus ressuscitou. Olha outra coisa importante que nós vemos aqui. No versículo 19 diz assim, no versículo 18 diz assim, versículo 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos nossos pecados. Olha só, irmãos, a importância da ressurreição de Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós ainda estaríamos presos nos nossos pecados e delitos. Porque Jesus ressuscitou, ele fez a nossa ligação entre nós e o nosso Deus. A ressurreição de Jesus, e logo depois a sua ascensão, foi a conclusão de um processo de salvação, de um processo de reconciliação entre o homem e Deus. Ou seja, Jesus ressuscitou, e olha só o que diz aqui, porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. A ressurreição de Jesus e o momento em que ele foi para o Pai, naquele momento nós tivemos os nossos pecados perdoados por Deus, porque nós pudemos ter acesso a Deus para poder reconciliar com Ele. Então Paulo fala, se Jesus não tiver ressuscitado, nós ainda permanecemos nos nossos pecados, nós ainda permanecemos nos nossos delitos. Então, olha só como é importante, ou como foi importante a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitado, ele concluiu a obra de perdão dos nossos pecados, de salvação da nossa alma. Então Paulo fala isso, no versículo 17. E aí quando chega no versículo 18, Paulo fala o seguinte, e também os que dormiam em Cristo estão perdidos. Ou seja, olha só, se Jesus não tivesse ressuscitado, aqueles que morreram em Cristo, os nossos irmãos que já morreram em Cristo, eles estariam perdidos, destruídos. Por quê? Porque não haveria nenhuma esperança de ressurreição. Não haveria nenhuma esperança de que um dia fossem ressuscitados. Jesus, ele fala que aqueles que estão nele, ainda que morram, viverão. Ainda que morram, serão ressuscitados. Ou seja, Paulo fala que se Jesus não tivesse morrido, as pessoas que morreram em Cristo estariam destruídas, estariam acabadas. Por quê? Porque a esperança nossa não, e Paulo fala isso no versículo 19, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Meus queridos, não existe só essa vida aqui na terra. Não existe só essa vida miserável que nós vivemos aqui na terra. Mas existe a vida eterna. E o passo para a vida eterna é a ressurreição de Jesus. E se nós cremos que só essa vida aqui, Paulo fala que nós somos os mais miseráveis dos homens. E uma coisa que a gente precisa entender é que se nós cremos que só essa vida, os pagãos, aqueles que não creem em Cristo, que não creem em Deus, eles têm razão muitas vezes de nos acusar se nós não cremos nisso. Mas nós cremos na ressurreição. Nós cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Nós cremos que Jesus está vivo. Nós cremos que Jesus, ele vive, reina para todo sempre. Então nós vemos algumas coisas, Qual é a importância da salvação, da ressurreição de Jesus? Qual a importância? Primeiro, que se Jesus não ressuscitasse, os mortos, se não houvesse ressurreição, Cristo também não ressuscitaria. Segunda coisa, se Cristo não ressuscitasse, a nossa fé seria vã, a nossa pregação seria vã.
Olha só a importância. Jesus ressuscitou. Então, a nossa fé, ela não é vã. A nossa pregação, ela não é vã, porque ela está baseada em fatos que a palavra de Deus mostra para nós. A nossa fé, ela não é vã. Outra coisa, outra importância, se Jesus não tivesse ressuscitado, nós seríamos falsas testemunhas de Deus, mas nós somos testemunhas vivas da obra de Deus. Nós somos testemunhas vivas daquilo que Jesus ele fez na nossa vida. Ou seja, Jesus é a razão do nosso testemunho, a razão da nossa fé. Nós cremos num Jesus vivo, num Jesus ressuscitado. Nós cremos num Jesus que está à destra do Pai, intercedendo em favor de cada um de nós. Nós cremos num Jesus ressuscitado que está à direita do nosso Pai, intercedendo pela nossa vida. Olha a importância da ressurreição de Jesus. Outro ponto, a importância da ressurreição de Jesus. Jesus, ele ressuscitou e um dia, se nós morrermos antes de Jesus voltar, nós seremos ressuscitados com ele. Olha só, meus queridos, a sepultura não vai poder nos prender. A sepultura não vai ser o nosso final. A sepultura não vai ser o último estágio na nossa vida. Mas a sepultura vai ser o lugar onde nós vamos sair ressuscitados e ter um corpo transformado para encontrar com Jesus lá nas nuvens. Olha a importância. Se nós tivermos morrido, Jesus vai nos ressuscitar para nos levar para morar com Ele lá na glória. Olha só que importância. A importância da ressurreição de Jesus. Nós não somos miseráveis em pensar somente nessa vida. Mas nós sabemos que existe uma vida eterna. Existe uma vida onde um lugar onde Jesus foi preparar para cada um de nós. Um lugar onde Jesus foi fazer uma morada para que nós possamos participar e estar lá com Ele eternamente. Por isso, se as pessoas acreditam ou não, o fato de que acreditem ou não, Jesus ressuscitou. A Bíblia nos declara que Jesus ressuscitou. A Bíblia nos mostra que Jesus ressuscitou. Nos mostra que o túmulo está vazio. Nos mostram que Ele vive e que Ele reina para sempre. Acreditem ou não as pessoas, Jesus está vivo. Muitos mártires, muitos heróis morreram por alguém ou por alguma causa. Um ato de heroísmo. Foram martirizados, foram mortos por alguém ou por alguma causa ou por algum grupo. Mas desses mártires, somente um ressuscitou, Jesus Cristo. Desses mártires todos, somente um ressuscitou, Cristo Jesus, que está vivo e que reina para sempre. E por isso, irmãos, nós devemos renovar a nossa esperança nesse dia. Nós devemos renovar a nossa fé nesse dia, porque o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele não está morto, mas Ele vive. Ele não está preso na sepultura, mas Ele vive. E mais do que isso, Ele vai nos levar para morar com Ele lá na glória. Então, que nós possamos estar felizes, porque Jesus vive, reina eternamente. E um dia nós iremos morar com Ele, iremos reinar com Cristo, iremos estar ao lado dEle por toda a eternidade. Então que nesse dia, onde comemora-se a Páscoa, muitas pessoas têm uma ideia errada de Páscoa, acham que é comprar ovos de chocolate, o coelhinho da Páscoa e tantas outras coisas, mas nós, como conhecedores da palavra de Deus, sabemos que Páscoa se trata da ressurreição de Jesus para cumprir, para complementar a obra salvadora que Ele fez em nosso favor. Então, meu querido, o nosso Jesus está vivo. Glória a Deus. Aleluias. E que nós possamos continuar firmes, fortes na presença dEle, porque Ele vive para todo sempre.
Gostaria nesse momento de orar, né, por você que está aí do outro lado, por você que está na sua casa, onde quer que você esteja, que Deus possa abençoar na sua vida, né, abençoar a sua família, a sua casa, que Deus possa fazer algo importante, né, para você. Talvez você está esperando um milagre, talvez você está esperando uma cura, uma libertação. Jesus tem poder para fazer isso, porque Ele está vivo, né? Ele é todo poderoso, Ele pode todas as coisas. Um Deus morto não pode fazer nada. Um Deus que está morto, Ele não pode fazer milagre, Ele não pode fazer uma cura. Mas o nosso Jesus, Ele está vivo e Ele não apenas pode, como Ele quer te curar, te libertar e te dar vitória. Então coloque o seu problema aí nas mãos do Senhor. Coloque aquele milagre que você precisa nas mãos do Senhor. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. E nós vamos orar nesse momento para que Deus possa te abençoar. Senhor Jesus, nós queremos nessa noite pedir que o Senhor venha abençoar cada pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo nessa noite. Que o Senhor possa falar no coração de cada um, segundo a vontade e o querer do Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família. Que o Senhor possa operar o milagre que o teu servo, a tua serva precisa. Que o Senhor possa operar, Pai, o milagre que eles estão esperando. Que o Senhor possa curar de toda enfermidade. Que o Senhor possa, Pai, no nome de Jesus, fortalecer os teus filhos. Venha abençoar cada um segundo a vontade e o querer do Senhor. Venha dar vitória a cada um, porque o Senhor é poderoso, Pai, para dar vitória, para curar, para salvar, para dar vitória, para curar de toda enfermidade. Nós cremos, ó Deus, nas promessas do Senhor, porque o Senhor está vivo. Nós queremos te agradecer, Deus, porque o plano de salvação foi completo através da ressurreição de Jesus. E nós somos felizes porque Jesus vive e Ele está ao nosso lado. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E nós podemos sentir a presença dEle conosco, Senhor, em todos os momentos. Por isso, Pai, nós te agradecemos pela ressurreição do seu Filho. Te agradecemos, Pai, porque Jesus está à direita do Senhor para interceder em nosso favor. Por isso colocamos cada pedido de oração nas tuas mãos, cada irmão e irmã, Senhor, que estão tristes, abatidos, desesperados, no nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar cada um, que o Senhor venha tocar no coração de cada um, que o Senhor venha fortalecer cada um. Nós oramos, ó Deus, colocamos nas tuas mãos, sabendo que o Senhor vai fazer a tua vontade e que a vontade do Senhor é perfeita para as nossas vidas. Nós te agradecemos por cada pessoa que está nos assistindo nesse momento, que o teu Espírito Santo faça a tua obra completa em cada coração e que a bênção do Senhor esteja sobre cada um, no nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Amém, meus queridos. Então eu gostaria, antes de encerrar, de deixar alguns avisos para os irmãos. Primeiro aviso é que na próxima terça-feira, 19h30, nós vamos estar aqui de novo para poder falar mais um pouco da palavra do Senhor. Vamos estar orando em favor das famílias, vamos estar pedindo a Deus que abençoe os lares, as famílias, e também meditar na palavra do Senhor. Então, próxima terça-feira, 19h30, vamos estar aqui para podermos juntos glorificar o nome do Senhor. Segundo aviso é que essa semana que se inicia, segundo autoridades médicas, é uma das semanas mais importantes nós ficarmos em isolamento social. Parece que o pico de contágio do vírus ele está acontecendo nessa semana que terminou e nessa que está começando. Então vamos ficar atentos, aqueles que puderem permanecer nas suas casas, vamos permanecer e o Senhor Jesus com certeza vai nos dar a vitória. Nós precisamos estar atentos a isso, irmãos, para não sermos infectados e nem infectarmos as pessoas que nós amamos. Nós precisamos entender esse momento. Muitas vezes nós queremos sair de casa, nós já estamos achando que está tudo bem, mas vamos ter mais um pouco de calma para que Deus possa nos abençoar. Outro aviso importante é que assim que nós terminarmos aqui, vamos estar postando lá no YouTube. Então você que não viu, ouviu só um pedaço da mensagem, e você vai poder acessar lá o YouTube, lá no meu canal, e você vai estar revendo essa mensagem e esse momento que nós estamos aqui.
Então, divulgue, né? Vamos divulgar para que muitas pessoas possam estar vendo nessas mensagens e se fortalecendo nas mãos do Senhor. Outro aviso também importante, né, antes de nós encerrarmos, é que se você deseja conversar mais, né, você que ainda não é crente, você que não conhece Jesus como seu Senhor e Salvador, você que tem alguma dúvida sobre a palavra de Deus, né, se você quiser conversar, se você quiser perguntar, eu estou à disposição. Vai ser um prazer enorme poder falar com você, vai ser um prazer enorme poder esclarecer suas dúvidas, porque é uma alegria muito grande podermos fazer isso. Então, entre em contato comigo, né, o número do meu telefone é 31, né, o código de área 31 98774 0591. 31 98774 0591. Se você deseja, né, saber mais alguma coisa, tem alguma dúvida, tem algum questionamento, nós estamos aqui prontos para te ajudar, prontos para poder mostrar para você dentro da palavra de Deus a respeito da dúvida que você tem. Deus querido, no nome de Jesus, que você possa ser abençoado. No nome de Jesus, que você possa estar andando na presença de Deus e que o Senhor com certeza vai abençoar a sua vida, a sua família e com certeza Deus vai te dar vitória a cada dia. Então, que Deus possa abençoar você e que possamos ter uma semana abençoada, cheia de vitória e bênção nas nossas vidas. Amém? Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, abençoe a sua família e que juntos nós possamos caminhar na presença do Senhor. Um ótimo final de domingo para você e uma semana abençoada no nome de Jesus. Deus os abençoe em nome de Jesus.